As opiniões expressas neste programa são de responsabilidade exclusiva do apresentador e dos convidados, não refletindo necessariamente a visão deste canal. E começando mais um podcast Festa e Fé aqui na Inharé TV, numa parceria, né, com a Pascom, meu amigo aqui, o Wallace. Hoje o Padre Vicente não estará conosco, mas temos aqui essa dupla do Segue-me, né? Wellington e Luiz. Isso. Acertei. A gente vai conhecer um pouco sobre o Segue-me, o que é o movimento Segue-me, onde surgiu, como começou e a famosa Água do Amor, né? Para começar, eu quero que vocês se apresentem, né, aqui pra gente. E boa noite, Wallace, para dizer que eu não esqueci você. Boa noite, boa tarde, bom dia. Agora, se você estiver assistindo, é um desses bons da série. Boa noite. Boa noite, pessoal, tudo bem? Como meu amigo já me apresentou, meu nome é Wellington, faço parte do movimento, né, do Segue-me Santa Cruz desde 2017, que foi o primeiro ano quando chegou aqui em Santa Cruz. Você é um dos fundadores? Quase lá, né? Não dos fundadores, mas dos primeiros participantes. Boa noite, pessoal. Meu nome é Louise. Também faço parte do Segue-me. Eu, junto com o El e mais uma galera, somos equipe dirigente esse ano, então estamos numa função de coordenação. E eu sou um pouquinho mais nova no Segue-me. Eu fiz o Segue-me em 2022 e de lá pra cá tenho servido durante esses anos de encontro e também durante os outros movimentos que acontecem ao longo do ano. E o que é o movimento Segue-me, né? Como você bem já falou, né, o Segue-me ele é um movimento voltado para jovens, que foi fundado lá em Brasília, há 45 anos atrás. Quase ontem. E chegou em Natal, né, a galera trouxe para Natal. Inclusive, esse ano a gente comemorou 40 anos de Segue-me em Natal. E que em 2017 chegou em Santa Cruz. E desde lá para cá a gente vem nessa missão de atrair jovens para a igreja, para trazer mais para perto de Cristo, né? Como o movimento já fala, né? Até porque a nossa passagem ela foi criada em cima de Mateus 9:9, que é quando Mateus olha para Jesus e Jesus olha para ele e diz: "Vem, e segue-me". E foi de lá que começou tudo, né? Isso. Inclusive, é legal falar um pouco da história do Segue-me, porque o Segue-me é um movimento nacional. Então, o mesmo encontro que acontece aqui em Santa Cruz é o mesmo que acontece em Brasília, acontece em São Paulo. E é um dos nossos principais objetivos, né? Oportunizar a experiência que um dia nós vivenciamos para mais jovens e assim conquistar e invadir mais corações para servir e fazer parte, né, da igreja e tornar a igreja cada vez mais jovem. Apoio Clínica e Laboratório Boa Saúde, Copa e Farma Mais, vereadora doutora Luziana Fonseca, Massas Supremas, História e Multimarcas, vereadora Nayara, Madeireira Arte Esquadria, Restaurante Bom Demais, vereadora Thalita Marielle, Trairi Corretora de Seguros. Vocês participaram de algum outro encontro do Segue-me, a nível nacional ou em Natal? Algum de vocês dois? Eu já participei de um encontro que aconteceu em Natal, justamente em comemoração aos 40 anos da presença do Segue-me na Arquidiocese de Natal. Não costuma ter muito esses encontros nacionais, isso é mais para as equipes que são organizadoras. No caso, não as equipes dirigentes, mas o que a gente chama de setorial e do conselho. O Segue-me tem um conselho que eles costumam se reunir justamente para alinhar questões mais burocráticas de como funciona o movimento. Então, isso acontece mais nessa parte mais organizacional do Segue-me. Como é que foi essa troca de experiência com o pessoal de Natal? De outros Segue-me, né, no caso. Como é que foi? É muito interessante ver a realidade de outras paróquias. Porque aqui em Santa Cruz a gente está muito adaptado, né? Como funciona, até as próprias tradições que nós temos aqui em Santa Cruz. Então é muito interessante ver outras tradições que existem que também são a cara do Segue-me, mas que a gente não tá tão acostumado a ouvir. Eu tava ouvindo, vocês falaram a estruturação do Segue-me, né? Então, assim, até para quem tá em casa nos acompanhando, né? Seja por qual tipo de dispositivo, né? Computador, celular, tablet ou a TV mesmo. Quem tá acompanhando talvez tenha essa dúvida, assim, como é que é estruturado? Porque o pessoal acha que igreja, a gente só se reúne para rezar, reza um texto e tá resolvido tudo. Não. Tem uma organização, né? Então, por exemplo, eu digo na Pascom. A Pascom, ela se estrutura, tem uma coordenação local, tem uma coordenação por setores, da mesma forma que existem os setores na igreja, e aí a gente vai chegando, né? Nas dioceses, arquidioceses até a nacional.
O SEGME, então, ele não é muito diferente desse modelo, né? Mas seria interessante até para as pessoas conhecerem como é que se estrutura, como é que vocês conhecem essa estrutura do SEGME. Exatamente, é muito parecido com o que você compartilhou em relação à PASCOM. O SEGME existe o Conselho Nacional e ele se subdivide em regiões, né, e em seguida em arquidioceses, e as arquidioceses, elas se dividem também em setores. Então, o SEGME Santa Cruz hoje, ela faz parte do setor Potegi. Então, existe um conselho responsável por cuidar desse setor Potegi. Inclusive, nós somos muito felizes, nós temos um desses conselheiros, né, daqui de Santa Cruz, que é a Daiane Dantas, e ela é responsável não só por Santa Cruz, mas por toda a região Potengi, que vai englobar outras paróquias. Então, esse regional, né, que tem o Potengi, pegam todas essas paróquias da região Potengi até aqui o Trairi, é isso? Isso. São Tomé, Santana, entre outras. No total, a gente compõe 6 na região Potengi. Ah, sim, beleza. Expandido, né? Isso. Apoio à produtora Mercadinho Barro Vermelho, Lojão Popular, GTNet Uni, Bezerra Motopeças, Vereadora Adriele Macedo, F3 Rastreamento, Casa do Celular, Academia Performance, Vereador Israel Fernandes. Expandido. Para você, geralmente a gente não pergunta. Você acompanhou o começo do SEGME em 2017? Sei que já faz tempo que tá na igreja. Tô há 10 anos na PASCOM, né? A PASCOM completou 10 anos agora em março e a gente... Mas desde que eu lhe conheço, você já acompanhava a igreja. Mas eu sempre fui praticante, né? Mas a participante já são 10 anos, né? A PASCOM foi um projeto que chegou e me pegou realmente para a igreja. Eu acompanhei pelo seguinte fato. Existia para o SEGME ser implantado, e aí vocês vão até compartilhar melhor. Aliás, o Hélio vai conseguir compartilhar melhor. Que foi Luiz Neto e Cláudia. Isso. Não é? Isso. E assim, acompanho um pouco de perto isso, porque eles foram o primeiro casal que coordenou e articulou a PASCOM em Santa Cruz. Aí, a partir deles, eles organizaram a PASCOM e depois teve uma eleição e escolha de coordenação, né? Mas eles foram esse casal articulador da PASCOM. E como a PASCOM acabou assim dando certo, meio que convidaram eles também para fazer parte dessa implantação do SEGME. Mas acho que você que acompanhou ali o início pode até falar melhor, né? Como é que se deu isso? Eu sei que tem uma ligação Santa Cruz Macaíba, que perdura até hoje, viu? Isso Perdura mesmo. não só no SEGME, mas perdura muito. Como começou isso? Isso, foi um vínculo muito forte que, como você disse, continua até hoje, né? A gente, quando o SEGME, ele não pode só chegar numa cidade e dizer assim, eu vou colocar o SEGME aqui. Ele tem que ser implementado por outros da paróquia. E Santa Cruz foi apadrinhada pela paróquia de Macaíba, que era a paróquia mais próxima da logística. E lá em 2017, quando teve o primeiro encontro, o pessoal de Macaíba vieram para realizar o encontro aqui. E durante 2017, 2018, 2019, esse pessoal vinha ajudar para o encontro acontecer, né? E foi quando realmente o SEGME foi fundado em Santa Cruz. Inclusive, ano passado, a gente teve o grande prazer, né, de apadrinhar a Serra Caiada. Então, o SEGME Santa Cruz está implementando em Serra Caiada. Isso. Ano passado, alguns jovens vieram de lá, fizeram um encontro aqui e próximo ano a gente vai ter o nosso primeiro encontro lá. Isso. Então, é assim, uma dádiva muito grande para a gente tá levando o movimento além, né? O que veio para a gente conseguir levar. Aí, no caso, o casal, no caso, são casais que iniciam esse trabalho. Aqui em Santa Cruz foi inicialmente Isso. casais que iniciaram para a implantação. Mas aí, já agora, em Serra Caiada, como é que tem sido? É necessária a presença dos casais para iniciar isso ou só os jovens já têm, vamos dizer assim, uma maturidade? O grupo de jovens tem maturidade para seguir? Os casais, eles são uma parte do encontro, na verdade. Então, é um movimento feito para jovens, mas os casais participam servindo do nosso encontro também. Então, podem ser casais SCC ou casais que serviram no SEGME, né, e casaram na igreja. Então, os casais, eles são uma parte muito ativa e muito importante do nosso movimento. Sem eles, o SEGME não poderia existir.
Inclusive, um dos objetivos do SEGM, né, lá quando foi fundado, era justamente oportunizar para os filhos dos casais SCC a oportunidade de vivenciar um encontro com Cristo. É um filho, continuando a ideia, é um filho do SCC, né, no Isso caso. mesmo. Mas aí, por exemplo, hoje vocês, assim, os jovens já têm uma certa, como é que eu posso dizer, liberdade na condução ou sempre é preciso ter a presença dos casais? Eu pergunto isso porque, por exemplo, a maioria das pessoas que conhece grupos de jovens vê muitos jovens. Isso. Só que o SEGM a gente tem a presença de casais, né? Ou seja, adultos ali. Então, nessa implantação em Serra Caiada, tem muita participação dos casais ou é uma coisa que vocês, assim, eu vejo o SEGM com a maturidade, né? Já vai fazer 10 anos também, né? Vocês são um ano mais novo que a gente, que a Pascom. Então, assim, você já tem uma certa maturidade na condução? Como é isso? Isso, Wallace. Essa questão dos casais é como a gente fala. A gente não teria o SEGM se não fosse os casais, porque acaba que é um movimento jovem, 100% voltado por jovens, mas os casais são uma parte muito importante para a gente, porque serve como apoio. Um grande exemplo, a gente, enquanto ED, né, 2026, é dividida em 5 jovens e 5 casais, como o Luiz bem falou. Então, cada jovem tem o seu casal apoio, que a gente carinhosamente, às vezes, até brinca chamando de mãe, pai, de filho, e a gente costuma falar que a gente é uma grande família, um grande batalhão de amor. E como é que tem sido essa experiência para Serra Caiada? Serra Caiada é a primeira paróquia que Santa Cruz vocês vai implementar. né? E Isso. como é que tem sido essa experiência? Tem sido assim uma experiência incrível. Acaba que tanto é novo para eles como também é novo para a gente, né? Porque pela primeira vez a gente tá andando com os nossos pezinhos, como a gente costuma dizer. E lá também tem essa questão, como você falou, a gente tem um casal apoio que é responsável pelos jovens de lá. Então a gente sempre tá nessa comunhão, nessa troca de informações. Acaba que também quando a gente tem as nossas reuniões, eles vêm e se fazem presente. E mês passado a gente teve um grande prazer de realizar um encontro, onde o SEGM Santa Cruz foi para a Serra Caiada para fazer um movimento lá. Porque a gente, todo mês, a gente se encontra, enquanto batalhão, todo o SEGM. Então a gente estava vendo a necessidade que eles precisavam, porque eles são muito presentes de vir. Mas acaba que também, às vezes, a gente tem que ir ao encontro deles. Isso. E uma feliz coincidência, né, é que nós fomos apadrinhados pela paróquia de Macaíba, que a padroeira é Nossa Senhora de Conceição, e Serra Caiada também tem como Também. padroeira Nossa Senhora da Conceição. Então, é muito feliz pra gente também esse ciclo se fechar, né? A gente ter essa história junto com Maria e a gente poder oportunizar a experiência que uma vez os nossos jovens aqui de Santa Cruz tiveram para outros jovens. E como El falou, né? Nós somos realmente um batalhão, né? E a clássica frase, amor é a única coisa que se multiplica quando se divide. Então, é muito feliz pra gente, realmente tem uma satisfação, assim, muito grande enquanto movimento poder realmente expandir para outra paróquia e para outra cidade. Essa questão da juventude, né? Como é que os jovens são atraídos para o projeto? Como é que vocês fazem? Como é a abordagem? Está crescendo o número de jovens que estão entrando para o movimento? Tá, graças a Deus, esse ano, a gente, enquanto ED, a gente consegue ter mais contato, assim, mais próximo, né, de ver a questão da relação no todo, e a gente percebe que a cada encontro, porque a gente faz um encontro, geralmente por mês, que se chama pós-encontro, onde tem alguns que são abertos às pessoas que não são do SEGM a participar, e tem outros que são fechados só para quem já é seguidor. Então, assim, a cada pós-encontro que a gente faz, a gente vê o quanto esse número vem aumentando, enquanto os jovens estão sendo curiosos de conhecer o SEGM, inclusive até na questão da água, né, do amor, da nossa venda, a gente vê até jovens que não participam ainda, querem participar, um amigo vai, chama, ajuda, então tem sido, assim, uma aceitação muito boa, graças a Deus, e que cada vez mais a gente vem só crescendo o batalhão. Isso, e o encontro da gente, que acontece lá no final do ano, a gente tem uma etapa de inscrições. Então, os jovens que desejam fazer parte do SEGM, eles se inscrevem, na verdade é uma pré-inscrição, e aí existe um limite de vagas, naturalmente, a gente quer muito trazer mais pessoas, mas por questão de estrutura, por questão de organização, a gente tem um limite de jovens que nós conseguimos atender por encontro. E sempre, graças a Deus, nós sempre excedemos essa quantidade de inscrições e sempre é uma dorzinha no nosso coração, né? Saber quem vai participar naquele ano, quem não vai. E a gente sempre fala que
todo ano é uma nova oportunidade, né? Então, alguém que se inscreveu não deu certo por algum motivo, tentar novamente no ano seguinte. E é muito importante pra gente, né, também, essa comunhão do pessoal comentando. Vem pro SEGME, quem já é do movimento, chamando novas pessoas. O pessoal tem muita curiosidade também, existe a questão do sigilo, então, sobre o encontro, nós costumamos não comentar. Então, tem também esse fator de curiosidade, de querer saber como é, de realmente conhecer o movimento. Tem até a figurinha do Padre Vicente aqui, né? Isso. Porque acabou que quando o SEGME chegou em Santa Cruz, como era algo novo, as pessoas titulavam a gente de besta porque a gente não queria falar sobre o que acontecia no encontro. Só que, na verdade, a gente não podia contar. Porque o SEGME, por ser um movimento, né, a nível nacional, a gente segue um documento. E tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, tem que ter muito cuidado, porque tudo tem esse documento. Inclusive até o que o encontro pode ou não acontecer. Então, a maioria do encontro é totalmente todo sigiloso. Por isso, esse cuidado sempre com o que acontece no encontro para não vazar, para que quando um novo jovem participe, ele tenha a mesma experiência que um dia a gente teve, que tocou a gente e continuar no movimento até hoje. Sim, é um movimento sem spoiler. Muitas vezes a gente tem que pensar como se fosse um filme, como se fosse uma série. Se você já sabe o plot twist do final, você já perde um pouco do interesse. Então, muito do sigilo vem para preservar a experiência dos novos jovens. Então, como a gente sempre fala, é que um novo jovem possa ter a experiência que nós tivemos. Então, que aquele jovem tenha o olhar de surpresa, o primeiro olhar, a primeira experiência no movimento, assim como nós tivemos em um momento. Então, esse fator surpresa, esse fator não saber o que vai acontecer, não saber como vai acontecer, é muito importante também para que o jovem tenha aquela experiência, né? E é que nem a gente fala com o primeiro amor, por exemplo. O primeiro amor a gente sempre vai lembrar. Então, a primeira experiência também é algo que sempre vai marcar. Então, que a gente tem esse olhar, né? Enquanto até gente que já tá há mais tempo, a gente tinha sempre esse olhar de primeira vez, novamente, para que a gente tenha essa experiência sempre guardadinha no nosso coração. Muito bacana. Apoio Casa do Vaqueiro, Clínica Pereira, Vereadora Erivan Justino, Hotel Santa Rita, Léo Artes, Nafisa Avícola, Ótica Santa Luzia, Otto Pneus, Churrascaria Tempero e Sabor, Vintes Confecções. Essa questão do sigilo que ele falou quando chegaram aqui, eu me lembro, o pessoal pegava muito no pé disso, né? E assim, o SEGME é interessante que ele tem uma potência muito grande, assim. Eu digo que é uma potência porque você quer ver onde é que tá tendo barulho, pode ter certeza que é o SEGME que tá lá. Porque tá agitando, a galera tá brincando, tá animada, e assim, isso muitas vezes assusta para uma igreja que passou 35 anos com um estilo de pároco que é muito diferente do atual. Por exemplo, o Monsenhor Raimundo, ele é muito celebrado pelas gerações passadas, mas ele é de uma geração que não vivia a carismática, por exemplo. O que o SEGME viveu é parte do que a carismática viveu quando chegou em Santa Cruz. Porque eu me lembro muito bem da minha tia. Minha tia, uma senhora aí de 60, 70 anos, vendo aquele movimento, Padre Marcelo Rossi dizendo, erguei as mãos, vamos bater palma. Eu me lembro que ela foi para uma missa, quando terminou o evangelho, e todo mundo começou a bater palma, ela olhou assim, para que isso? Para que bater palma dentro da igreja? Né? Então, assim, você imagine o choque de realidade, e é uma coisa da cultura atual de Santa Cruz. Atual não, da cultura ao longo do tempo. Uma cultura que veio de um estilo diferente. Aí, de repente, você tem uma sequência muito carismática. Aí a gente tem hoje um movimento como o SEGME, muito, muito animado. Então, eu acho que assustou quando chegou as pessoas. Eu me lembro disso, assustava as pessoas. Mas o que é esse SEGME? O que é que ele faz? Assusta até hoje, porque às vezes quando a gente... Mas a gente já tá mais acostumado. Um exemplo, as novenas de Santa Rita, Sim. quando tá todo mundo vendendo a água, né, ajudando, fica aquela gaofa, aquela brincadeira, aquela zoada, todo mundo já olha meio assim, mas a gente explica, conversa e entende, então é muito bom, né, essa alegria. E eu acho que é importante falar também que existem os momentos de oba-oba, mas existem também os momentos sérios e os Sim. momentos de oração. E não é algo que a gente até explica muito, que os momentos de oba-oba existem porque somos um movimento jovem. E a Isso. gente precisa mostrar parte
jovens que a igreja é jovem. E que ser... Mas eu... Uns 2000 anos. Tá tranquilo. Mas a igreja ela é feita também por novas pessoas. A igreja é tão antiga porque novas pessoas estão presentes na religião. E a gente precisa de jovens que façam parte da igreja e que muitas vezes eles vão chegar até a igreja, eles vão conhecer os sacramentos, vão aprofundar a sua fé, porque elas entraram em um movimento jovem, que tinha aquele momento de oba-oba, que tinha aquela curiosidade de entender por que esse povo tá pulando no meio da novena, vendendo água do amor e feliz da vida. E aí essa curiosidade, esse ou momento... no sol, né? Do domingo no santuário. Nem me fala do sol do São E às vezes esse momento, essa curiosidade, essa vontade de fazer parte, de pertencimento, de querer rir, de querer brincar, que vai levar aquele jovem que às vezes estaria no mundo para o momento de aprofundar a sua fé na igreja. Então, a gente fala muito, principalmente quando está se aproximando do encontro, de mostrar o Cristo jovem, que é essa cara, eu acho que o SEGME pretende passar. Uma renovação, né? Porque a igreja hoje, porque assim, temos várias igrejas, tentar atrair o jovem, atrair a juventude, renovar, porque se não renova, não continua, a igreja não tem como... E a igreja agora recente, ela voltou a registrar crescimento, né? A igreja católica voltou a registrar o crescimento do número de fiéis, que é talvez parte dessa face de uma igreja que começou a mudar com João Paulo II, né? E seguiu vivendo suas mudanças da sua maneira, até a grande revolução que Francisco causou, e essa tranquilidade também transformadora que Leão XIV traz, né? Porque a gente diz assim, não, mas Leão muito quieto, tal, que nada. Um dia desse ele provocou aí um caos aí na geopolítica, né? Comentando sobre a questão. Mas é porque, se a gente parar para analisar, Cristo também não foi essa pessoa que chegou e ficou acomodada, né? Cristo, no tempo dele, ele causou uma estranheza mesmo. Então, quando tem os jovens pulando, vendendo a água e animados e fazendo toda aquela boa zoada, não é a zoada chata, mas é a boa zoada, a gente tem que lembrar que Cristo provocou isso, né? Cristo entrou em Jerusalém, todo mundo gritando, Hosana ao filho de Davi, todo mundo querendo entender. Cristo causou uma confusão, vamos colocar assim, dentro de Cafarnaum, no templo, né, que o pessoal diz, não, peraí, ele era filho de um carpinteiro, como é que ele agora se diz filho de Deus, né? Então, assim, Cristo foi também essa pessoa que gritava lá no meio da novena, né, e dizia assim, olha, atenção, não tem só essa forma que a fé se revela, né? Então, assim, durante a festa, a gente vê o SEGME, né, nessa atuação. Inclusive, eu sou um dos compradores da água, que às vezes passam uns jovens lá, aí detalhe, aí é uns blocos de jovens, são blocos, né? Eles andam em grupos. Eles deixam você. Aí eles... Já aconteceu poder do argumento. Aí eles vão na sala, aí a gente já comprou água, mas vocês já estão com sede, tem que se hidratar. Aí tem uns que conhecem minha realidade renal, né? Aí diz assim, Wallace, mas você tem que beber água, olha os rins, né? Depois você vai ficar com crise renal. Argumento muito forte, né? Não, vocês têm argumento, deve ter um livro, eu acho que nesse encontro eles vão fazer um livro de argumentos. Não, mas eu vou de água. Deve ter um capítulo desse aí. Mateus o quê? Mateus, mais um capítulo de Mateus. Pronto. Mas aí, já que a gente falou dessa venda de água, como acontece essa preparação? Porque a gente sabe que não é uma venda só por vender. Inclusive, hoje a gente tem até um marketing aqui, né? Da água, né? Mas como é que funciona isso? Porque a gente sabe que, lógico, a água se trata de algo material, mas até a questão da comercialização, mas é algo pensado para questões muito maiores dentro do grupo, né? Isso mesmo, como Louise bem, ela já iniciou, né, o assunto um pouquinho antes, ela falou sobre o nosso encontro. E o intuito da nossa venda, né, da Água do Amor, é justamente custear o nosso encontro, já que ele é totalmente pago pelo SEGME. A gente que custeia todo o encontro. Então, todos os movimentos que a gente faz durante o ano, seja a nossa venda durante o mês de maio, ou o nosso São João do seguidor, que é o último São João da Pastoral. Inclusive, já anota aí na data, 11 de julho, São João do seguidor. É um São Julião. São Julião.
Todo esse dinheiro arrecadado é voltado para o nosso encontro. Então, não é como você bem falou, não é só uma venda por vender, mas é uma água com intuito para que o amor que um dia alcançou a gente, que a gente possa alcançar outros jovens. E acaba que a nossa evangelização durante as novenas não é só para os jovens. Às vezes a gente leva uma palavra de amor, de força a um senhor, a uma senhora, a um casal. A gente tem grandes exemplos de casais que fizeram o SCC só para servir no encontro do SEGM, né? E fazer parte do SEGM. Então, isso é muito bonito ver que a gente não alcança só jovens, quando a gente fala jovens da nossa idade, mas jovens enquanto pessoas, né? Que é os nossos casais. Jovens de espírito. Jovens de De espírito. Os nossos casais, apoios, até brinca nas nossas reuniões que eles olham pra gente e fazem, mas a gente é jovem também. Só é jovem há mais tempo. Então é muito isso. Tem essa questão de voltar para essa venda, né, Luiz? E Mostrou tem um ponto. a água aí pro pessoal. Aproveitando, né? Aproveitando. E tem um ponto. Deixar o Pix, gente. Lembra de botar o Isso, eu mandei pra Pixinho aqui, você. Pronto. E tem Tá até- aparecendo na tela em algum lugar que fica assim. Interrompendo até Luiz, mas tem um slogan, né, Tem. também nessa área. Que Olha, do amor, mata a sede e o Mata a sede e o calor. calor. Mata a sede e o calor. Com certeza vocês já ouviram alguém gritando isso. No é meio da legal. novena, né? É Na legal rua, que falando- a gente é muito reconhecido pela água, né? Muita gente. Ah, você que passa gritando, olha a água do amor. Como é? Água do quê? Água do amor. Então, é uma forma também da gente, enquanto movimento, se tornar conhecido. Uma identidade, né? De certa forma, sim. E como o El vinha falando, a venda de águas, ela é sim para arrecadar fundos para o nosso encontro, mas ela também é uma fonte de evangelização. Não só para o outro, mas também principalmente para os nossos seguidores. A gente sempre fala da grande experiência que é participar do encontro, mas a gente fala muito também da grande experiência que é servir. E eu acho que quando a gente serve, a gente tem a doação, a gente tem a entrega, e uma parte muito grande de tudo isso é durante o novenário de Santa Rita, que é o momento que, enquanto movimento, nós estamos mais dedicados, mais empenhados ao longo do ano. Então, a forma também dos nossos seguidores é terem essa experiência de servir, de se entregar, de se dedicar realmente, porque como nós sempre estamos muito envolvidos na venda de águas, muitas vezes a gente acaba não prestando atenção na novena. E às vezes a pessoa diz, mas você deixou de assistir a novena para vender água, mas a gente tem um propósito, tem um motivo, tem uma razão daquilo acontecer. Então também é uma forma da gente nos evangelizar, né? Enquanto movimento e enquanto seguidores. Eu vendo ela falando isso, aí eu me lembrei de uma história. Eu não vou saber contar com todos os detalhes, né? Também não estamos aqui no ambão da igreja. Mas eu sei de uma história que contam, né? Que um frei chegou para São Francisco e disse: Francisco, eu queria tanto ouvir você pregar, né? Porque assisti as pregações de São Francisco e depois, então vamos, né? Então aí São Francisco fez o quê? Alimentou os pobres, cuidou dos doentes, né? Também alimentou os animais. Então São Francisco fez muitas coisas e disse: e aí, o que é que você achou da pregação? Aí ele disse: mas você não falou nada. Ele disse: mas eu preguei de outra maneira, né? Então, ou seja, a pregação ela não acontece só na palavra, Sim. né? Ela acontece no gesto. Então, por exemplo, quando muitas vezes a gente vê esses jovens ali não só vendendo água, mas conversando, interagindo, né? Porque a novena, ela é um evento religioso, mas ela, fora da igreja ali, ela é um grande momento de encontro das pessoas. E desde sempre, que se a gente voltar na história, a novena sempre foi um ponto de encontro. É por isso que surgiram as quermesses, né? Porque as quermesses eram uma forma de você atrair quem não queria ir para rezar, ia para a igreja e ia para a quermesse, ficava lá. Então, assim, você de todo jeito atrai as pessoas para ter o convívio de igreja, viver em comunidade, né? Então, assim, muitas vezes eu digo isso porque, por exemplo, a Páscoa a gente vive isso. As pessoas dizem: mas vai para a missa e não presta atenção em nada. Mas o serviço que a gente está fazendo de levar Jesus até a casa de quem não pode ir para a missa é muito importante. Na hora que vocês ali estão sendo pescadores de jovens, né? Vamos colocar assim, né? Estão sendo pescadores de jovens, vocês estão fazendo um grande serviço para a igreja. Não estão só pregando, né? Estão, através de gestos, fazendo a evangelização, não é isso?
E é muito bonito você falar de São Francisco, porque São Francisco tem, inclusive, uma fala que é muito atribuída a ele, né? Que ele diz que quando faltar palavras, que você pregue o evangelho com a sua vida. E eu acho que o serviço, ele tem esse papel, né? Não só no SEGME, mas nas diversas pastorais que existem na igreja, você está pregando o evangelho com o seu serviço. E a gente sabe que muitas vezes é um serviço árduo. É abdicar de muitas vezes um trabalho, abdicar de um momento com a família, abdicar de questões para estar ali servindo e sabendo que aquele serviço tem um propósito. Então, é algo que muitas vezes pode ser desafiador e é algo que você faz não por você, mas você faz pelo outro. Então, tem também essa questão de você não pensar no seu serviço, não pensar só no seu movimento, mas você pensar em, como a gente costuma falar, né? Atingir novas pessoas. Então, conquistar novos corações, invadir novos corações. Que é uma frase que a gente fala muito dentro do movimento. Justamente tem uma música muito emblemática pra gente que tem esse trechinho. Então, a gente sempre vai servir não pensando na gente, não pensando no que a gente está oportunizando naquele momento, mas o que a gente vai trazer para outras pessoas em momentos futuros. Ou seja, como já dizia, não vou usar, vou dizer já Charlie Brown Jr. Cada escolha é uma renúncia. Sim, é a vida. Sim. Apoio: Ateliê da Gênia, Bendegó Propaganda, vereador Jackson René, Fogo e Frango, Kelcimere Marques Podologia, Aveloz Motos, Estácio Santa Cruz, Esperança Ferragens, Big Bom Sorvetes, Novinho Cabelos do Paraíso. E claro, para começar, eu quero agradecer, para terminar, na verdade, né? Eu quero agradecer aqui o Ed, Luiz, por aceitar esse convite. Luiz de última hora, bastidor. Mas foi muito bom, gostei muito de conhecer o SEGME, assim. Eu queria já ter esse momento, né? Não tem no podcast para encaixar aqui na ERETV, mas hoje o Pestifé tá resolvendo isso, tá uma maravilha. E agradecer meu amigo Wallace aqui, além de trazer esse conhecimento que ele tem nessa bagagem, e tá aqui na bancada comigo, que melhora, né? Enaltece. E claro, a vocês. E deixem aquela mensagem para o jovem conhecer o SEGME. Essa câmera aqui é de vocês, para vocês mandarem o recadinho. A gente que agradece, né, primeiramente a vocês pelo convite, né, pelo momento de fala. Eu acho que, assim, qualquer jovem, qualquer casal merece reconhecer o SEGME. E eu acho, assim, que depois que você conhece, você se apaixona, né, Luiz? Não tem como você não se apaixonar. E é como a gente falou, acaba que a sua experiência pode ser só sua e isso ninguém rouba de você. Então, se você tiver curiosidade, quiser conhecer o SEGME, inclusive pode até seguir a gente nas nossas redes sociais. Deixa o Instagram aqui. O Instagram vai aparecer aqui em algum canto, né? Igual o nosso Pix da água. Mas que vocês possam e sejam muito bem-vindos ao SEGME Santa Cruz. E é importante falar também que o SEGME não somos só nós seguidores, né? O SEGME ele é composto também pela ajuda de casais, de senhoras, de jovens que doam muitas vezes pra gente, pra arrecadação da água, ou compram nossa água. E isso também faz parte do nosso movimento, né? A gente tem muito carinho para toda a nossa rede de apoio para fazer o SEGME acontecer. E como o El citou, né? Nosso Instagram também é uma forma que a gente encontra de alcançar novos corações, alcançar novos jovens, alcançar novas pessoas que não necessariamente são seguidores do movimento SEGME, né? Mas que conhecem o nosso movimento, que conhecem o nosso jeitinho de ser e acreditem que isso também é muito importante pra gente enquanto movimento e enquanto o objetivo, né? De atingir e trazer novas pessoas para o encontro. Então, casais, jovens, que se puderem, tiverem a oportunidade, vocês serão muito bem-vindos no nosso batalhão. E para você que acompanhou até aqui, primeiro eu quero agradecer aos nossos apoiadores, né, que passando aqui na tela, acho que é em cima ali, naquele quadradinho de cima, também nos mini intervalos que fazem esse projeto acontecer, essa cobertura acontecer, esse podcast Festa e Fé acontecer. E a você que acompanha em ERETV, eu quero mandar um abraço, porque em ERETV é o conteúdo que você quer ver. Louvado seja bem-vindo, adote no calendário Santa Cruz de Santa Rita, Santa Cruz do Santuário.